dia, irmãos. Bom dia. Então, estamos aqui, vamos iniciar o estudo da sessão. Chama, eu retorno da minha mão, eu estou surdo de ouvido, mas eu estou ouvindo a minha parte, minha rinite se transformou em bronquite, foi uma crise, uma bronquite, no hospital, eu tomei um medicamento, aquela tosse chata de novo, agora só se vai recuperar, é chato demais, mas a minha oração é que esse diabo dessa tosse seja menos doloroso do que ela é em mim. Bom, vamos iniciar o estudo da sessão, ensinando vocês a respeito da adoração cristã. Mas antes nós vamos orar, vamos falar com o Senhor. Já chegaram, já se acordaram. Então agora nós vamos orar. Vamos orar? Vai tirar o passamento. Santo Deus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor, Pai. Te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Senhor Deus, por tua graça, por misericórdia, já manifestado em nossas vidas. Muito obrigado por isso. Queremos nesse momento, Senhor Deus, dedicar nosso tempo, início da nossa semana, conhecemos mais acerca do Senhor. Hoje, Pai, especificamente, queremos sobre a adoração cristã. Como fazer para agradar ao Senhor em uma adoração. Nós queremos pedir, Pai, a intervenção do Senhor Espírito para essa reunião seja mantido para nós. Fale sobre os nossos corações, tentando colocar, Senhor, o teu Espírito de conhecimento na luz, para ouvir a tua glória. Nós ouvimos uma luz que Senhor, nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amém. Lição 6, página 31. Texto base é um texto bastante extenso, são 4 capítulos. Nós não vamos poder ler os 4 capítulos aqui, mas eu quero destacar só alguns textos acerca do resumo da lição. Bom, então abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler do 17 ao 22. 1 Coríntios 11, 17 ao 22. Entretanto, isto que vos vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que as divergências de vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então, por esse texto aqui, a gente observa que o tom do apóstolo Paulo é de reprovação. Ele está reprovando. Na película anterior, ele elogia a igreja porque eles mantinham a tradição. As mulheres mantinham a tradição de orar com o véu. A gente vai falar sobre isso aqui agora. Ele elogia a tradição. Mas aqui ele está condenando, reprovando a atitude daqueles irmãos na hora da ceia do Senhor. Olha para a gente Lucas, 1 Coríntios 14, 26 a 28. Ainda falando sobre o culto ao Senhor, e a ceia do Senhor, dos irmãos, é culto ao Senhor. É isso? Quando nós vemos a orientação do Novo Testamento acerca do culto cristão, o que nós conseguimos observar é justamente isso que o apóstolo Paulo está falando acerca da ceia da administração. Antigamente, na igreja primitiva se chamava da festa ágape, a festa do amor. Bom, era a ceia do Senhor. Talvez não conforme nós a celebramos aqui, tá? Talvez eles fizessem de uma forma mais despojada, tá bom? Mas era a celebração da morte e da ressurreição do Senhor Jesus.
Bom, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 14, do 26 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, ou uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo isso seja feito para a edificação da igreja. Se porém alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Até 1:28. Isso. Nessa parte aqui, final, o apóstolo Paulo está condenando a desordem do culto. Cada um cultuava o Senhor à sua forma, sob a falsa alegação de liberdade do culto. Cada um fazia aquilo que era ouvido. Cada um falava na sua própria língua. E língua aqui, meus irmãos, é idioma. Bom, idioma. Se a sua Bíblia é a NVI, observa só lá no capítulo 14, verso 2, tem uma nota de rodapé. Lá embaixo diz assim: língua ou outro idioma. Tá bom? A interpretação da palavra outra língua é língua estrangeira, outro idioma. Eu sei que nesse ponto aqui existe muita divergência, né? Os nossos irmãos pentecostais, eles têm uma visão diferente de nós, e nós respeitamos, amamos e convivemos com eles, e vamos para o mesmo céu, vamos viver juntos no mesmo céu. Mas nós também nos damos o direito de pensarmos diferente. Isso por quê? Porque para nós o texto é muito claro. Paulo está falando daquelas pessoas que chegavam no culto e que iriam falar na própria língua. Vamos retornar à primeira aula em que eu disse que a cidade de Corinto era marcada por um porto, não é isso? Era uma cidade portuária. Ela recebia muitas pessoas navegantes de vários lugares do mundo. Então tinham muitas pessoas com muitos idiomas. E no culto ao Senhor, cada um queria adorar ao Senhor no seu idioma. Cada um queria pregar no seu idioma. E Paulo vai falar: olha, isso não é proveitoso, a não ser que haja um intérprete. Se eu chegar aqui, irmãos, e falar aos irmãos em mandarim, vai ter alguma serventia. Eu nunca vou fazer isso. Você sabe por quê? Não vou ser falar em mandarim. Mas, se soubesse, não haveria serventia. Eu estaria contrariando o preceito bíblico. Por quê? Eu falaria, minha consciência estaria falando a Deus, Deus entenderia, porque Ele entende todos os idiomas, mas a igreja, a congregação, não seria exortada. Tá? Então, o apóstolo Paulo fala: olha, fale consigo mesmo e com Deus. As pessoas, meus irmãos, que vivem em outro país, elas falam as outras línguas, falam muito bem, fluentemente, mas não é a língua natal delas, não é a língua materna. Uma vez, quando a Sara Castro esteve aqui, filha do Cezão da Série, ela fez seminário nos Estados Unidos. E ela estava de férias lá, veio aqui, e nós precisamos da oportunidade de ela orar. Ela, na oração, se emocionou: Senhor, como é bom adorar, cantar na minha língua. Como é bom orar na minha língua. Por quê? Lá nos Estados Unidos, ela orava em inglês. Ela cantava em inglês. Mas aqui ela se emocionou por estar cantando na língua materna dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Tá? Não haveria ser mentira se ela adorasse lá em português, a não ser que haja um intérprete. Nós passamos já por essa experiência aqui. É isso? Já recebemos missionários norte-americanos que pregaram, né, em inglês, mas havia um intérprete. Tá bom? Eu sei, meus irmãos, que esse assunto é um assunto muito complexo. Tá? Como eu iniciei falando, eu respeito, nós respeitamos quem pensa diferente, mas também aqui focamos no respeito para aquilo que pensamos. Tá bom? E cremos que o texto fala de idiomas. Eu sei que tem algumas passagens aqui difíceis do texto, tá bom? E que causam algumas dúvidas em nós. Tá? Por exemplo, só para os irmãos não acharem que eu estou sendo covarde no enfrentamento da questão. Tá? Projeto para a gente, por favor. 1
Olha o que diz lá. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Opa! Parece que ele está falando aqui de línguas incompreensíveis. Vocês sabem o que são línguas incompreensíveis? Vocês entendem quando eu digo isso? Línguas incompreensíveis? Eu gostaria de reproduzir uma língua incompreensível aqui. Pode parecer jocoso, tá? Mas línguas incompreensíveis são aquelas línguas que ninguém entende. Não é um idioma, mas alguma coisa que se fala, que se expressa, tá bom? Dizendo-se ouvido pelo Espírito, mas que na verdade não tem sentido, tá bom? É isso, tá? Então nós cremos que as línguas mencionadas aqui são idiomas, alemão, português, inglês, francês, e não línguas incompreensíveis, tá bom? Outro texto difícil, a gente já vai falar sobre ele, tá? 1 Coríntios 14, Deus, por favor. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Opa, outro texto aqui, que parece que o apóstolo Paulo está falando do quê? De línguas incompreensíveis. Mas eu vou ler outros textos aqui dos irmãos, em que essas ideias vão ficar um pouco contrárias, tá? Observa só, bota aqui no verso 10 do 14, 1 Coríntios 14, 10. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. O apóstolo Paulo está falando dos instrumentos. Se o instrumento for tocado ao léu, começar a bater a bateria ali, não for ritmado, ninguém vai entender nada, vai ficar uma confusão. E ele vai falar, olha, com certeza existem muitos idiomas, mas nenhum deles é sem sentido. Então as línguas também não são sem sentido. Ele não está falando de línguas sem sentido aqui. Nós já estamos falando de línguas, por favor, acabamos de ler, vamos ler de novo. 1 Coríntios 14, 28. Se não houver intérprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Bom, se eu estou falando comigo mesmo, eu estou entendendo. Sim ou não? Quem tem o costume de falar sozinho? Eu tenho o costume de falar sozinho. Eu sei o que eu estou falando, sei muito bem. Estou concatenando as ideias, ninguém entende, mas eu sei do que eu estou tratando. É comigo mesmo. É isso? Então o apóstolo Paulo está falando. Quem fala em línguas, fala consigo mesmo e com Deus. Beleza? Parece então que as ideias estão contrárias. Deixa eu dar aqui para os irmãos o princípio de hermenêutica bíblica. Quando a gente chega diante de uma situação dessa, né, a gente chama de antinomia, leis contrárias, ideias contrárias, com certeza o erro está no intérprete, não está na Bíblia, porque a Bíblia é inerrante, não se contradiz. Bom, então, devo partir desse princípio. Bom, se eu não estou entendendo, se há ideias contrárias, é porque eu não estou entendendo. Então, eu preciso compatibilizar essas ideias. Tudo bem? Vamos voltar àqueles textos que falam de línguas que não se entende? Vamos falar? Voltem para a gente, Lucas, novamente. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. De que o apóstolo Paulo está falando? Está falando da pessoa que está falando em línguas ou da congregação que está ouvindo em línguas? Da congregação. Para eu compatibilizar essas ideias, ele está falando da congregação. Se eu ouço alguém falar em línguas, tudo bem, eu até acho que ele está falando alguma coisa interessante, que estamos no culto, não é isso? Mas a minha mente fica infrutífera. Eu não sei o que ele está falando. Em outra passagem ele vai até dizer, como é que vai chegar no final e eu vou dizer amém? Como é que vai chegar no final e eu vou falar assim seja? Eu não sei o que ele falou. Eu não sei o que ele falou. É isso? Pois bem, vamos também no 14. 1 Coríntios 14, 14. Pois se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que ele está falando? De quem está falando em línguas, que está orando em línguas, ou da congregação que acompanha a oração? Quando uma pessoa ora, dirige a oração, os demais irmãos não estão orando também ou não?
Eu faço parte dessa oração. E se concordo, no final eu digo amém. Não é isso? Tudo indica, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando da congregação aqui. A mente da congregação fica infrutífera. A congregação ora, sim, em espírito. Por quê? Porque não está entendendo. Os irmãos veem como é que o apóstolo Paulo está falando em línguas. Observa só. 1 Coríntios 14, 18. O apóstolo Paulo vai falar que ele também fala em línguas. E fala mais em línguas do que os demais irmãos. Por quê? Porque como que ele consegue quantificar a quantidade de línguas que ele fala? Se são línguas compreensíveis. Os irmãos estão entendendo? Ele está falando de idiomas. Idioma. O apóstolo Paulo era poliglota. Tinha dupla nacionalidade. Inclusive, nacionalidade, né? Cidadania. Cidadania, né? Inclusive, ele tinha 2 nomes. Não é isso? Paulo era o nome romano. Saulo, ou Saul, o nome que ele usava lá perante os judeus. Pode falar isso, gente. 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Como que ele consegue quantificar a quantidade de línguas que ele fala, se são línguas incompreensíveis? Tá? Então, assim, irmãos, é um texto difícil, respeitamos quem pensa diferente, respeitamos, vamos para o céu, queira Deus que estejamos lado a lado no céu. Tá? Mas nós pensamos diferente, ok? Então vamos lá, a respeito da adoração cristã. Vamos entrar então nessa parte. Irmãos, mais uma, né? O apóstolo Paulo está condenando a prática deles, tá? O apóstolo Paulo está advertindo, não façam isso. O que vocês estão fazendo está trazendo confusão. O que vocês estão fazendo não está agregando a igreja, não está exortando a igreja. Por que fazer isso no culto coletivo? Então, o tom aqui é de reprovação. Os capítulos 11 a 14 de 1 Coríntios são aqueles que mais provocam debate. Pelo menos em tempos mais recentes. Paulo trabalha com as questões ligadas ao culto e à adoração. Comportamento durante o culto cristão. Esta sessão concentra principalmente em atitudes e condutas adequadas na adoração. Embora as instruções específicas de Paulo possam ser culturais, como a questão de a mulher cobrir a cabeça durante o culto, os princípios por trás de suas instruções específicas são atemporais. Como é que ele está falando? Ele está falando lá de 1 Coríntios capítulo 11, em que o apóstolo Paulo começa assim, para falar para a gente, por favor. 1 Coríntios 11, verso 2. Ele está elogiando. Ele traz 2 reprovações, é isso? Com relação à questão da ceia do Senhor, que eles estavam comendo, se embriagando, outros não comendo, e traz também reprovação com relação à ordem do culto. 2 reprovações. Mas aqui ele está elogiando. Observa só. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições. Então o apóstolo Paulo está falando de tradições. Bom, de costumes dentro da igreja. Exatamente como eu as transmiti a vocês. Pode prosseguir, pode prosseguir. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. Pois é como se tivesse rapado as mãos com o véu, né? Por que nós não temos esse costume aqui de orar, as mulheres orarem com o véu, né? É uma questão cultural, tá? É uma questão de tradição. E na igreja de Corinto havia uma outra questão também, razão pela qual o apóstolo Paulo recomendou o uso do véu. O que aconteceu? Já falei para os irmãos que lá em Corinto ficava o templo da deusa Afrodite, a chamada deusa do amor, é isso? As pessoas iam para lá e se relacionavam sexualmente com homens e mulheres chamadas de prostitutas e prostitutos cultuais. Tá?
prostitutas, essas prostitutas cultuais, tinham um sinal visível. Eles raspavam a cabeça. Quando você olhava, sabia que aquela pessoa com a cabeça raspada era uma sacerdotisa lá no templo de Afrodite. E o que estava acontecendo? O Espírito Santo estava agindo naquela cidade, as pessoas estavam se convertendo. As prostitutas cultuais, aquelas sacerdotisas, estavam aceitando a Jesus. Olha só. Aí, elas queriam ir para o culto coletivo, para o culto da igreja, e ficavam com vergonha. Por quê? O cabelo nasce do dia para a noite? Em algumas situações nem nasce mais, né? O cabelo não nasce do dia para a noite, demora a nascer. Então as mulheres que se convertiam queriam congregar, mas não podiam, ficavam com vergonha. O pastor Paulo não. Faz isso não. Deixa de igreja, deixa de ser não. Vocês vão deixar de participar da ceia do Senhor? É o seguinte, usa o véu. Cobre a sua cabeça com o véu. Essa vai ser a demonstração visível de que você abandonou aquela vida pregressa e se converteu ao Senhor Jesus. E vai para a igreja, expressa o cabelo crescer. Havia essa peculiaridade da igreja de Corinto. Tá bom? Então é uma questão de tradição, de costume arraigada ali. Deixa eu fazer questão de como essa questão. Na lição passada, falei para os irmãos, uma das vertentes da teologia moral é aculturar, ou melhor, é inculturar a fé, colocar a fé dentro dos padrões da cultura, de modo que hoje eu não devo mais considerar, por exemplo, um homossexual como uma pessoa que está contra a palavra de Deus, porque dentro da nossa cultura o homossexualismo é liberado. Vocês não estão entendendo? Não. A palavra de Deus diz que não. Nós amamos as pessoas que se constituem homossexuais. Jesus Cristo morreu na cruz por elas, mas elas precisam se arrepender dos seus pecados, como qualquer outro pecado, Mas eu combati essa questão da inculturação da fé. Aqui não. Aqui o apóstolo Paulo está falando que elogia porque ele está mantendo a tradição que ele passou. Aqui sim eu posso interpretar conforme a cultura do local. Eu não posso ficar alheio à realidade daquela igreja. E ele está, eu estou elogiando vocês porque vocês mantiveram a tradição que eu deixei de vocês. Nesse caso aqui, por conta da literalidade do texto, eu posso sim entender que o véu era um costume na igreja de Corinto. Por essa razão, eu falei para os irmãos. Tá bom? E o comentarista está certo, né? Sim, mas ele fala que existe um princípio maior. A questão do véu era uma questão de respeito e de temor ao Senhor. Aquelas mulheres não queriam ir por culto, por vergonha, e porque não queriam ser identificadas como sacerdotisas lá no templo de Afrodite. Elas queriam ser identificadas agora como crentes em Jesus, como cristãs, por temor ao Senhor. Existe sim um princípio maior aqui que todos nós devemos acolher para nós, que é o temor ao Senhor. Inclusive, lá no Antigo Testamento, tem um texto muito bom que fala sobre isso. Eclesiastes capítulo 5, verso 1, por favor. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os touros que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Então, sabe, Salomão está dizendo aqui, olha, quando você for ao templo, quando você for à presença do Senhor, seja reverente. Então, nessa orientação do apóstolo Paulo, esse elogio do apóstolo Paulo, nós podemos extrair, ele está elogiando a reverência daquelas irmãs que estavam ali querendo adorar o Senhor, ainda que estivessem acabados de largar a sua vida pregressa. Bom, se as ações de um crente ofendem os membros da igreja, isso terá efeito negativo na saúde do corpo, dividindo o grupo. Que comentarista está dizendo? Olha só, se a forma de você se vestir, se a forma de você se maquiar, se a sua forma de se comunicar, ela ofende alguém, ela está causando escândalo na igreja, você precisa mudar a sua atitude. Não, pastor, mas eu não falo palavrão. Não, meu irmão, eu também, eu vou te falar,
sua forma de se expressar é uma forma que alguém se incomoda e notificar você quanto a isso, você precisa mudar. Tá? Por quê? Porque isso é negativo para a saúde do corpo de Cristo. Né? Como o comentarista da revista está falando. Tá? A melhor imagem de uma igreja reunida em adoração, assim, parece ser a cena descrita em Apocalipse 4:5, né? Em que os 4 seres, os 24 anciãos, eles se prostram ali diante do Senhor. Assim eles deveriam agir também com relação à cena do Senhor. Durante a ceia do Senhor, eles também deveriam respeitar esse princípio, né? De temor ao Senhor, esperar uns aos outros. Né? 2. Nós não somos dons espirituais. Por meio de sua graça universal, Deus dá talento a todas as pessoas para as mais diferentes obras humanas. O comentarista começa aqui diferenciando talento de dom. Existem pessoas talentosas, muito talentosas. Ontem, um amigo me mandou um vídeo no Instagram antigo do Ayrton Senna. Logo assim que ele começou a dirigir pela Honda, ele ouviu um barulho no motor, um barulho de boxe, falou: "Seu motor vai quebrar". Aí o pessoal lá do oficina, né? Stop, né? Não, vai quebrar, não, tá bom, nós fizemos o teste aqui, vai quebrar, deu mais uma volta, vai quebrar. O motor foi levado para análise e disse que não teria nem mais 1 quilômetro para andar. Aí o dono da Honda achou que foi tão fenomenal, né? O motorista dizendo isso: "Por que você fez isso aqui?" Eu ouvi um barulho diferente. Quando passava não sei quantos milhas por segundo, o motor começava a fazer um barulho diferente. Talento, né? Aí no céu do Brasil, mas é sobre o mundo, ele é do Brasil também, né? Aí no céu do Brasil, mas com talento, mas isso não é dom, porque o dom é a capacitação do Espírito Santo. O dom é quando você vê uma pessoa que não tem futuro nenhum. Camarada não tem luz própria, como diriam aí no mundo, né? Ele não tem, Constantino tinha luz própria. Nesse quesito, ele tinha luz própria. Mas o cara não tem luz própria nenhuma. Mas Deus usa aquela pessoa. Melhor exemplo, meus irmãos, Pedro e João, lá diante do Sinédrio, os entendidos da lei, os pós-graduados na Bíblia, os PhDs no assunto, estavam reunidos. Aqueles homens chegam lá e começam a pregar sobre o Senhor. E diz o texto que chama a atenção, porque eles eram de fala simples, de fala humilde, mas falavam com autoridade acerca do Senhor Jesus. Falavam com autoridade acerca do Antigo Testamento, que se cumpria na pessoa de Jesus. Isso é dom. Capacitação do Espírito Santo para pregar a palavra. Não é talento, não é uma disposição pessoal, mas é uma capacitação do Espírito. Entretanto, quando o assunto da igreja ou atividade espiritual, essa graça se manifesta especificamente aos crentes regenerados por meio de dons espirituais. É possível dizer assim que qualquer pessoa tem talento, mas apenas os crentes possuem dons espirituais recebidos no momento específico de sua conversão. Tá? É possível dizer ainda sobre os dons. São manifestações do Espírito, não do talento humano. São dadas pelo Espírito. Pode falar para a gente, Luiz? 1 Coríntios 12, verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Tá? Então, vem do Espírito. Pelo menos um dom é dado a cada crente. Isso fica claro também ali no verso 12. Essa manifestação do Espírito é dada a todos. São dados para o proveito comum e não para benefício pessoal, para a exortação da igreja. É para o benefício do reino de Deus e não para o benefício próprio da pessoa. O Espírito Santo dá aos dons segundo sua vontade, à luz das necessidades da igreja. À luz das necessidades da igreja. Meus irmãos, nós falamos aqui com o apóstolo Paulo
falamos aqui que ele tinha dupla nacionalidade, Deus usou tudo isso para que o Evangelho chegasse até nós. Deus usou todos esses atributos que o apóstolo Paulo já tinha para que o Evangelho chegasse para os gentios, para aqueles que não são judeus, para aqueles que não moram em Israel. Deus usou esses atributos dele. O Espírito Santo utilizou esses atributos para a necessidade da igreja. A lista dos dons da Bíblia são representativas e não exaustivas, ou seja, os dons mencionados na Bíblia não são somente aqueles. Deus pode dar outros dons, mas pode. Ele é soberano, ele é todo poderoso, é o Shaddai, ele pode fazer. O crente não escolhe os dons que recebe, pois são muitos da ação soberana do Espírito Santo. Todavia, Paulo exortou os crentes de Corinto a procurar os dons que conduzem à edificação e não os dons milagrosos, porque eles são secundários. O apóstolo Paulo exortou: olha, procure os melhores dons, e os melhores dons somente eles exortam para a igreja ao todo. Voltem para a gente hoje, 1 Coríntios 12, verso 30, só para a sua parte final, mas vamos procurar o todo. Tem todos os dons, tem todos o dom. Acho que é errado mesmo, por isso que eu estou me aqui. Tem todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E o apóstolo Paulo, quando ele termina o capítulo 12, ele vai falar que existe um caminho mais excelente. Ele vai falar sobre o dom supremo, e vai falar que existe um caminho mais excelente. Então, gente, por favor, 1 Coríntios 12, verso 13. É onde a gente estava. 13 não, 31, foi mal. 31. Invertido, é o próximo. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Aí ele começa: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse, qual é o dom supremo? O amor, irmãos, ele exorta a igreja. O amor edifica a igreja. O amor demonstra quem Deus é, porque Deus é amor. João fala isso. Então, esse é o dom supremo que nós devemos buscar. Pastor, mas eu não tenho nenhum dom. Não sei pregar, não sei cantar, não sei. Meu irmão, se esforce em amar. Se esforce em amar. Esse é o caminho mais excelente. O apóstolo Paulo fala: esse é o caminho mais excelente. E mais uma vez eu quero falar: amor não é sentimento, amor é atitude. Eu ouvi os irmãos falar, que bom. Atitude, amor é atitude, é decisão. Eu decido amar. Sentimento é paixão, é outro tipo de coisa. O amor é decisão. Então, se eu quero buscar um caminho mais excelente, se eu quero exercer os dons para glorificar o Senhor, busque o caminho do amor. Busque o caminho do amor, você não vai errar. 3. Administrando os conflitos domésticos. O amor é o caminho para que as picuinhas, comida, investimento, algumas picuinhas ali. Fulano comeu mais do que eu, na festa água, eu cheguei um pouco atrasado no culto, já não tinha mais pão, já não tinha mais vinho, poxa, ou então você não vai, por que fulano está sem véu? É isso? Picuinhas, problemas na igreja local. O amor era o caminho para que as picuinhas perdessem o sentido e eles conseguissem caminhar como igreja de Cristo. Aí ele traz aqui o texto do que fala sobre a convivência doméstica. Aí traz um primeiro princípio, lá no capítulo 13, ele se debruçou sobre o capítulo 13, que todo ele fala sobre o amor. Eu não vou ler aqui, é um texto poético, poético. Vale a pena você ler, depois ler em casa mais calmo. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Ele fala sobre o cuidado com a irritação. O amor, ele não se exaspera, não se ressente do mal.
Aí fala, é conhecida a expressão, fulano tem pavio curto. Já ouviu a expressão? Fulano tem pavio curto. A ideia aqui é de uma bomba, né? Aquela bomba bem antiga que você acendia o pavio, só vem desenho. E desenho antigo, né? A dinamite, acende ali o pavio fino é curto. Em pouco tempo ele explode. Em pouco tempo ele explode. Né? Então, o crente em Jesus, não, o crente, ele precisa ter um pavio longo. Ou melhor, ele não deve ter como possibilidade de explodir. Uma das qualidades lá do fruto do Espírito, narrada pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, né, é a longanimidade, ser longânimo, sabe? Ser longânimo. Você tratar a questão de uma forma que não é uma possibilidade, eu não vou estressar, eu não vou perder sair da graça, né? O pessoal fala lá fora, sair da graça com fulano, não vou fazer isso, né? Seria difícil, é muito difícil para mim, especificamente. Mas é o caminho que nós devemos trilhar. Quando o texto diz que o amor não se irrita facilmente, não quer dizer que o amor não sente raiva, porque algumas vezes o amor fica irado. Algumas vezes o certo que o amor precisa fazer é ficar zangado. Isso pode acontecer quando você sabe que a pessoa que ama está cometendo um erro, mas ela se recusa a ouvir. O que o pastor Israel Nelson falou? O exercício do amor, às vezes, é ficar bicudo. É deixar bem claro para a pessoa que você está triste com ela. Tá? E ela precisa ouvir, ela precisa se retratar. 2. Segundo princípio, a busca pela verdade. A desonestidade destrói os relacionamentos. Né? O amor não se alegra com a mentira, mas se alegra com a verdade. Mas se alegra com a verdade. Aí me chama a atenção. Mas é importante não usar a verdade como uma arma. Fale como você não. Você já ouviu falar do sincericídio? Aquela pessoa que é tão sincera que chega a matar a outra. Sincericídio, né? Joga a verdade, mas na lata, assim na cara, de uma forma sem filtro, sem nada. Não estou falando a verdade, tudo bem. Mas fale de uma forma temperada, com mansidão, como diz aqui a revista. Né? A verdade, meus irmãos, também precisa ser dita em amor. Também precisa ser dita em amor. 3. Terceiro princípio, combata a inveja. A inveja é para a alma como o câncer é para o corpo. Olha só a comparação com a pastora. A inveja, né? Aquele sentimento de desejar que o outro tem, é para a alma aquilo que o câncer é para o corpo. Vai tomando, né? Vai ganhando espaço, vai chamando um terror. É um momento, né? Que ele fica incontrolável. 4. princípio, ame sem orgulho. O orgulho provoca cegueira. O orgulho nos cega para com nossas faltas. Ame sem ser orgulhoso. Olha como é que eu amo. Dou cesta básica, aqui que aliás a gente não bateu o orçamento. Acho que o pastor não entendeu o motivo que eu preciso de um domingo para poder falar com vocês. Ele não entendeu. Aí chega aqui no culto e fala, eu não tenho como convocar vocês para encher a cesta. Ele ainda não entendeu isso. Mas só te birra. Vamos encher essa cesta? Qualquer dia desse aí, vamos escolher um dia não. Vamos chegar nisso, vamos encher? Vamos. Ele é grande, mas não é grande, não. Dá para a gente encher. Né? Mas então, o amor por Deus, né? Olha como é que eu encho a cesta básica da igreja. Olha como é orgulhoso, né? Enchendo o seu ego com uma coisa que ele está fazendo. O amor não pode agir dessa forma. Né? E o pior do orgulho é que além de ser chato, né? Você lidar com uma pessoa assim, que tem de arrogante, que é ruim, ele me cega contra as nossas falhas. Eu me acho tão bom que eu sou incapaz de me reconhecer o erro. Né? Talvez o efeito mais pernicioso do orgulho seja esse. Combata a grosseria. Eu penso a pessoa pensa só em si mesmo, não importa o que os outros pensem. Se magoa, problema. Você pode resumir a grosseria em uma só palavra: egoísmo. Não importa o sentimento do outro. Não importa como o outro vai receber isso. Eu vou falar do jeito que eu quero falar, do jeito que me apraz, do jeito que me satisfaz. Isso é grosso, satisfaz? Sim, não é pecado.
pecado não dá aquela sensação boa do início? E dá. Sejamos honestos, mas os efeitos dele, o pós-pecado é o problema. As consequências do pecado são perniciosas. Tá? E no longo tempo também, o pecado vai causando luxo, impulsos, né? Aquela sensação de saciedade é momentânea, tem prazo contado. Tá? Conclusão. Os dons espirituais se tornaram símbolos de poder espiritual, causando rivalidade na igreja. Isso é um problema, irmãos. Quanto mais espiritual, mais o fruto do Espírito tem que ter. Mais mansidão, domínio próprio, amor. Por isso que Jesus disse, né? Aquele que quer ser o primeiro, que seja. E o restante? Impossível. A segunda parte para mim é mais importante. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. E servo de todos. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. Então, poder espiritual é ser humilde. Poder espiritual é servir mais. É estar cada vez mais abaixo. E não, fulano não alcançou a espiritualidade, isso alcança o orgulho, isso não tem nada a ver com discussão. Algumas pessoas pensavam que eram mais espirituais do que outras em função do que poderiam fazer dentro do culto. Olha como é que eu falo em livros, né? Distribua aqui a metralhadora de Jesus. Então tem aqui, o cara cai ali. Um dia desse passou também, eu fiz isso no Instagram. Tem, cara. Ainda pega a Bíblia ainda, cara. Tem. Irmãos, isso seria como se não fosse trágico. É ridículo isso. Ridículo. Este foi um terrível uso dos dons espirituais. O papel deles é ajudar a igreja a funcionar melhor, não a dividir. Como em outras sessões, Paulo nos ensina que devemos usar os dons e talentos que Deus nos deu com sensibilidade para as necessidades do próximo e da coletividade do corpo de Cristo. Então, os dons são para a exortação da igreja e não para enaltecimento próprio. Não para enaltecimento próprio. Para pensar aí, gente, irmãos da internet vão colocar os seus comentários e os irmãos aqui também comentários, que vão falar. Para pensar aí, gente, o culto comunitário, quando o crente se reúne com seus irmãos, é um espaço privilegiado para a edificação mútua. Vai seguir as causas de conflitos e disputas que eventualmente neles se manifestam. Quais seriam, né? Não, o fulano não pode falar assim comigo. Eu já estou nessa igreja há 300 anos, quando chegou agora, né? Subiu agora no monte, vai sentar na janela, que história é essa? Não é assim não, me respeito, antiguidade é posto, não é assim que fala no papel? Antiguidade é posto, não é assim não, não se orgulho, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo, com o reino de Deus. A vontade que dá, irmãos, de responder, a gente não responde. Tá? Amor, mansidão, a gente segura. Mas quando a pessoa fala, mas eu tenho 35 anos de vida cristã, a vontade de responder o seguinte: até agora não aprendeu? Poxa, 35 anos e não aprendeu? Mas não fala isso não. Não fala não, você fala não. Dá vontade. Vontade é uma coisa que dá, passa nessa vida. Passa segura. Né? Fala isso não. Mas a verdade é essa, vida sem causa de cristã é muito mais humildade, muito mais serviço. É colocar o outro numa situação muito mais elevada, muito mais acima da minha. É isso. Né? Os eventuais conflitos nas igrejas produziram um fenômeno conhecido atualmente como os desigrejados, ou seja, pessoas que entendem que é melhor viver a vida cristã fora de comunidade eclesiástica. Que respostas poderíamos dar para essas pessoas retornarem para a comunhão de uma igreja local? Nós temos uma resposta bíblica, irmãos. Lá em Hebreus, os escritores hebreus falam: não percam o costume de se reunir. Não percam esse movimento dos desigrejados não é novo, não. Lá no primeiro século da era cristã já acontecia isso, pessoas que não queriam conviver, sabe por quê? A igreja
Não, vou sair da academia. Não, vou parar de malhar. Mas só tem gente fora de forma. Não tem ninguém malhadão, ninguém bombadão lá. Vou sair de lá. Estou lá para quê? Você já viu alguém fazer isso? Nós somos no hospital, irmãos. Quem comparou a igreja ao hospital foi o nosso Senhor Jesus. Ele falou: eu vim para os que têm necessidade, que estão doentes. Eu não vim para os sãos. Não foi para aqueles que se acham sarados. Não devem vir aqui, não. É para aqueles que se acham pecadores. É para aqueles que entendem que precisam de um mediador para chegar a Deus. Já eu estava conversando com uma pessoa e ela falou: olha, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu tive religião nenhuma, já frequentei algumas coisas, a igreja evangélica também já fui, mas eu creio em Deus, eu busco a Deus. Aí eu perguntei a ela: como você se acha capaz de chegar até Deus sozinha? Ah, sim, claro que é. Eu não preciso de ninguém. É lamentável. Eu não penso dessa forma. Eu preciso de alguém. Eu sou incapaz de chegar até Deus, a não ser pela pessoa de Jesus. Eu preciso dele. É o sangue dele que me justifica, me torna justo diante de Deus. Eu preciso de uma pessoa. Né? Então, sobre o movimento dos desigrejados. Né? É lamentável. É lamentável como não existe na igreja a altura daquela pessoa. Né? Existe até uma conta de orgulho aqui, que precisa ser tratada, né? Quanto aos desigrejados. 3. Aqui Paulo concluiu a sessão dos dons espirituais com uma descrição do papel do amor na vida cristã. Por que ele fez isso? Por que ele terminou essa sessão em que ele faz um elogio, porque eles não tiveram a tradição no uso do véu, faz uma crítica, porque eles estavam comendo na frente do outro, bebendo na frente do outro, estavam esperando mutuamente para poder celebrar e receber o Senhor, exorta eles, chama a atenção deles, puxa a orelha deles, porque no culto estava vendo, exorta, e no final dessa puxada de orelha, ele fala sobre o amor de uma forma completa. Por que ele faz isso? Porque o amor soluciona todas essas questões. Quando eu amo a Deus e amo ao próximo, eu consigo solucionar todas essas questões. Por isso, ele termina tratando do amor na vida cristã. Amém? Alguém quer fazer o comentário? Eu entendi sua pergunta. Vamos lá. Com relação às outras pessoas, nós devemos amar a todos. Devemos amar a todos. Tá? Nós não devemos ser seletivos no amor. Precisamos amar a todas as pessoas, independente do credo, da orientação sexual, da etnia, independente de qualquer coisa. Eu devo amar até a pessoa que me odeia, que se diz meu inimigo. Tá? Eu devo amar. Agora, chamá-lo de irmão, por que nós temos o costume de chamar de irmãos? Porque somos todos co-herdeiros com Cristo. Não é isso? Jesus não é o primeiro de muitos irmãos. Então, todos aqueles que creem em Jesus são co-herdeiros com Cristo. Cristo é herdeiro de todo o reino. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Todos aqueles que aceitam Jesus são também filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. A todos quanto creram e o receberam, temos o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Então, só são filhos de Deus aqueles que creem e recebem a Jesus. Bom? Então, nós temos o costume de nos chamar de irmãos por isso. Se uma outra pessoa não crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, não vejo o sentido de chamá-la de irmã, tá bom? Mas se chamar também,
for por amor. A senhora sempre diz isso, né? Toda vez que a gente erra, mas erra por amor, a gente acerta. Uma vez ele falou isso para mim e falou na caleta do meu coração. Né? Mas alguém quer fazer o comentário? Não, na internet, ninguém? Ninguém? Vamos encerrar. Ninguém mesmo? Nem sobre línguas? Dá uma discussão, né? Dá uma discussão, dá uma celeuma. Que bom que os irmãos querem falar sobre isso. Né? Mas, irmãos, se no decorrer da caminhada, né, surgiu alguma dúvida, não é pecado ter dúvida não, né? Alguém vai começar sobre o assunto. E algumas pessoas ouvem muita coisa sobre esse assunto, guardam a dúvida para si e vivem para a dúvida. Escolha, peça para alguém, fala para o Senhor, peça orientação da Bíblia, os nomes. Senhor, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelo estudo, pela palavra, pela leitura, pela nossa resposta. Abençoe, Senhor, aqueles irmãos que não puderam estar aqui nessa manhã, Senhor Deus, nesta noite, eles possam estar para participar de mais desse conteúdo espiritual, Senhor Deus. Abençoe, Senhor, todas as coisas que estamos vendo, estamos precisando, Senhor Deus, Senhor, cuida deles, Senhor, para que eles uma bênção especial, Senhor, os pastores que estão vendo, fazendo esse tratamento, Senhor Deus, cuida dele, quando ele estiver nessa hora, Senhor Deus. Tudo isso
Pode ir. Thank you.